Muito bom, meus irmãos, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Muito bem-vindo. Me permita agora, em rápidos minutos, compartilhar contigo uma palavra do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, para nós ganharmos tempo, como foi lido na leitura oficial. Eu quero memorizar com os irmãos este texto mais uma vez. Capítulo 1 de Josué, verso 9, nos diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Antes de mencionarmos o texto sagrado, expondo a palavra de Deus, daquilo que ele já tem ministrado aos nossos corações, quero cumprimentar nosso querido pastor presidente, pastor Carlos Alberto Silva, e aqui dirigindo o culto Quinta na Graça, pastor Daniel Antunes. Muito obrigado, meu pastor, mais uma vez pela confiança. Estar com o presbítero Paulo Nascimento é uma honra muito grande, e também o meu amigo presbítero Bruno, uma satisfação imensa. Que Deus abençoe, e quero mandar uma saudação para o setor de número 8, na pessoa do pastor Israel Ferreira, e também uma saudação para minha esposa que está me ouvindo e assistindo, intercedendo pela minha vida. Queridos irmãos, este é um texto que é extremamente conhecido de todos nós, particularmente eu. Todas as vezes que estou passando por uma prova, seja ela de grau leve ou alto, todas as vezes que alguém da mesma forma está passando por uma crise existencial e me pede uma palavra, automaticamente sinto-me impulsionado pelo Espírito Santo para falar a respeito do livro de Josué, e principalmente o verso de número 9, que propositalmente eu fiz questão de tomarmos por base na mensagem que nós estaremos explanando em rápidos minutos. Este é o capítulo, depois da transição de liderança de Moisés para Josué, em que Deus vem a Josué e lhe dá um encorajamento pela palavra, porque o tema do capítulo de número 1, tanto na minha Bíblia como na sua Bíblia, não poderia nem eu dizer que isto é revelação a mais, porque está escrito que é Deus falando a Josué e o animando. A primeira verdade que eu gostaria que você entendesse é que a palavra de Deus, ela tem este efeito de pegar aquele que está desanimado e encorajá-lo. Quando nós olhamos o contexto que norteia o capítulo de número 1, Deuteronômio capítulo 34, verso 7, nos informa que Moisés, aos 120 anos, morreu. É por isso que nós encontramos Josué com fardo, é por isso que nós o encontramos ele com peso, mesmo ele já tendo exercido cargo de liderança, porque foi o próprio líder Moisés que outrora, em Números capítulo 13, enviou 12 espias para a terra de Canaã. E Josué, que antes era chamado de Oséias, ele foi enviado ali para averiguar a terra. E o que eu acho lindo é que ele já havia exercido liderança na tribo de Efraim, porque ele, juntamente com Caleb, dá uma informação positiva da terra, quando os outros 10 trouxeram respostas negativas, se enxergavam como gafanhotos e disseram que o povo que habitava na terra era gigantes e seria impossível de conquistar a terra prometida. Todavia, Josué e Caleb se destaca porque eles confiaram na palavra de Deus, ou seja, 10 olharam para as provas, para as circunstâncias e para as dificuldades. Somente estes 2 confiaram na palavra de Deus e acreditaram que o Deus do impossível, uma vez que fala, também capacita seu povo para que recebam o cumprimento da promessa. Todavia, no capítulo 1, não é este o mesmo Josué que o encontramos, até porque a nossa vida muitas vezes é de altos e baixos. Muitos homens na Bíblia Sagrada nós contemplamos que tiveram suas crises existenciais e em alguns momentos elas são repentinas. Todavia,
o que vem trazer bálsamo, o que vem trazer ânimo, o que vem trazer encorajamento na vida de um líder, na vida de Josué, e também na minha vida e na sua vida, somente é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo de número 119, vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada. Ele vai falar que a palavra de Deus é luz para os caminhos. Ele vai dizer que a palavra, ela é mais doce do que o mel. Ele diz que a palavra é uma bússola que o guia nos caminhos tenebrosos. Josué, ele recebe a informação da parte de Deus, até porque a vida dele sempre foi ao lado do seu mentor, a vida dele sempre foi ao lado do seu líder, Moisés. E detalhe, meus amados irmãos, substituir um líder que fracassou, particularmente penso eu que não é uma tarefa difícil, até porque ele fracassou e você tem a oportunidade de fazer diferente e fazer com que as coisas andem e cresçam sucessivamente. Todavia, nós estamos falando de Moisés, o líder que tinha intimidade, o homem que falava com Deus face a face, o homem que tinha ímpeto, o homem que tinha ousadia, o homem que recebeu as ordenanças e os 603 preceitos da lei outorgados para Israel. Todavia, substituir um líder que teve sucesso já não é uma tarefa fácil, mas difícil, porque você tem que continuar o que ele iniciou e manter as posições da mesma forma que já estavam sendo direcionadas. Então, há um peso nas costas de Josué, porque todos sabiam quem foi Moisés e a expectativa era que Deus fosse com Josué da mesma forma que havia sido com Moisés. Mas o que eu acho lindo é que é o próprio Deus, conhecedor e sabedor de todas as coisas, ao mesmo tempo em que ele nos encarrega de algo, por mais que seja grande, por mais que seja pesado, ele nos capacita para suportar e para aguentar a tarefa que ele tem nos dado e também mostrado. Eu sinto a presença de Deus ao compartilhar essas coisas e quero me reportar a você lhe dizendo, independente dessa prova em que estamos passando, independente dessa luta que estamos vivendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E isso não é porque você é bonito, isso não é porque você é forte, isso não é porque você é habilidoso, isso prova que ele tem nos capacitado e nos mantido de pé neste tempo de dificuldade. Eu lembro de Êxodo capítulo 17, verso 8, Moisés juntamente com o povo saíram do Egito com mão forte e poderosa do próprio Deus. Deus, por intermédio de Moisés, diz para ele levantar homens para que saíssem a peleja contra Amaleque, e o líder da guerra e da batalha nada mais nada menos era Josué. Josué tem uma missão muito difícil, que é levantar guerreiros dentre os escravos, homens que passaram 430 anos no Egito com mentalidade de escravo para lutar contra Amaleque. Porém, na vida do cristão, na vida do servo de Deus, ele nunca irá lutar sozinho, ele nunca irá para a peleja sozinho, ele nunca irá enfrentar os leões e ursos sozinho, porque Deus sempre está com ele. Moisés diz para Josué: peleja contra Amaleque, e eu juntamente com Arão e Ur estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. O que eu acho lindo e tremendo, e sinto a presença de Deus enquanto eu compartilho isso, é que a Bíblia diz que a batalha foi travada, e enquanto a batalha é travada, Josué prevalecia porque as mãos de Moisés estavam estendidas. Porém, quando as mãos de Moisés abaixavam pelo cansaço, Amaleque prevalecia. Todavia, Arão e Ur não subiram com ele à toa, sustentaram as suas mãos, e a Bíblia garante que Josué venceu a batalha contra Amaleque. Isso é lindo, porque era Deus dizendo para Josué: não é a tua espada, não é a tua habilidade, não é a tua força, não é a tua intrepidez, é a intercessão, é a cobertura espiritual que te garante
garantirá o sucesso na batalha. Eu quero compartilhar essa verdade contigo, lhe dizendo: não é a sua habilidade, não é a sua força, não é o seu jeito, não é o seu conhecimento, é a presença de Deus que te garante sucesso em todas as circunstâncias da sua vida. Mas o texto de Êxodo 17, versículo 8 e diante não termina aí. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: escreva este relato em um livro e diga, conte aos ouvidos de Josué. Este é o contexto, porque Josué no capítulo 1 está temendo, Josué no capítulo 1 está tremendo, Josué no capítulo 1 está angustiado, mas já era Deus dizendo: lembra lá atrás, Josué, você lutou, é verdade, mas quem te garantiu a vitória não foi as suas armaduras, foi o Senhor que já havia decretado lá no céu. O salmista no Salmo de número 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Amado irmão, amada irmã, jovens, rapazes, nesta quinta na graça, Deus manda eu te dizer: pare de olhar as circunstâncias, desligue um pouco essa televisão, desligue um pouco estes jornais e olhe para cima, que é de lá que vem a nossa vitória. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus vai dar promessas para Josué no capítulo 1. Só que o nosso Deus não nos ensina uma fé irresponsável. Deus vai dizer para ele do verso 1 ao verso 5 promessas. E quem não ama promessas? Todos nós já recebemos promessas. Todos nós já ouvimos promessas, algumas já se cumpriram, outras não, mas fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. No verso 1, Deus dá uma informação dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, tu, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Deus vai se revelar para Josué como Deus da totalidade. Porque Deus não está dizendo: a promessa não é só para você, Josué, a promessa é para você e todo o povo. Verso 3: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Verso 4: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, totalidade, a terra dos heteus. Verso 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. E aqui que é lindo, porque Deus dá o segredo, que Moisés de fato foi um grande líder, que Moisés de fato foi um grande homem, que Deus usou Moisés em muitas situações milagrosas, mas o segredo nunca foi Moisés. Deus vai dizer para ele: como fui com Moisés, assim também serei contigo. Aleluia. Aqui está um segredo, que muitas vezes nós olhamos um sucesso ministerial na vida de um homem, na vida de uma mulher, e nós achamos que é por si só. Mas Deus está dizendo que o segredo na vida de um homem, de uma mulher, não é por si só. É porque a presença dele capacita, é porque a presença dele instrui, é porque a presença dele eleva. Josué vai receber o ânimo quando ouve da parte de Deus que o segredo não é Moisés, é Deus. Não te preocupes, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa: não se preocupe quando homens te deixarem, não se preocupe quando famílias te deixarem, porque se Deus está contigo, você tem a garantia do cumprimento da promessa na sua vida. Deus diz para ele: levanta-te. Eu lembro de Ezequiel nas margens do rio Quebar. Deus diz: filho do homem, põe-te em pé, porque para Deus usar-nos, para Deus operar algo na minha vida e na sua vida, nós precisamos tomar uma posição. Levanta
levantarmos. Amados, este é o tempo, este é o ano em que Deus está nos dando a chance de nos levantarmos na oração, de nos levantarmos no jejum, aleluia, de nos levantarmos na consagração. Chega, queridos, de ficarmos parados inerte, querendo esperar como se Deus fosse o gênio da lâmpada, nos levantarmos dos nossos comodismos, nos despertar. Paulo diz aos crentes em Éfeso: desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. É necessário agirmos, é necessário tomarmos uma atitude, é necessário tomarmos uma posição, porque Deus está dizendo: vou cumprir o que te prometi, mas para isso você tem que sair da estagnação. Aleluia. Levanta-te. E o que eu acho lindo é que o verso 1 até o verso 5 são promessas de Deus. E todos nós amamos promessas, mas entenda algo em nome de Jesus: que Deus não nos ensina uma fé irresponsável, onde Ele faz e eu não me movo e só espero. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos agir, nós precisamos levantar, porque isso significa que nós ouvimos a palavra e a reconhecemos que temos que fazer também a nossa parte, porque uma verdade aqui se aplica: o impossível você deixa nas mãos de Deus, mas o que está ao seu alcance você tem que fazer. É verdade, Senhor. Porém, nós só gostamos de ler o verso 1 e 5. Deus está comigo, Deus falou comigo para eu me levantar, Deus falou que vai estar comigo por todos os dias, Deus falou que onde eu pisar, Ele já tem me dado. Isso é lindo de ouvir, isso é lindo de ler e é fácil de receber. Porém, quando chega do verso 6 ao 9, o negócio já estreita, o negócio já pega, porque Deus está dizendo assim: eu vou fazer, Josué, mas não vai ser tão fácil assim não, você vai ter que fazer algo. O que? Verso 6, esforça-te. Aqui já começa a pegar, porque Deus está dizendo: haverá momentos que mesmo estando contigo, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, e vai ser necessário você se esforçar. Mas não é só isso, além de se esforçar, você também vai ter que ter bom ânimo. E o que significa, Samuel Ângelo, bom ânimo? Coragem, força, destreza, imputação. Deus está dizendo para ele: além de se esforçar, você vai ter que ter ânimo. Perceba que no capítulo 1, verso 1, Josué está desanimado, porque se Deus fala e o anima, significa que ele estava desanimado. Agora Deus está dizendo assim: Josué, esqueça isso, meu filho, agora você precisa ter ânimo, mesmo que alguns digam ao seu redor: não acredito, não vai dar certo, não confio. Você precisa manter a posição de esforço e dizer: vai dar certo, eu acredito, porque quem falou se responsabiliza. Só que no verso 7 já não fica só no esforça-te, agora é ter muito bom ânimo. Irmãos, Deus sabe com quem está falando. Deus está falando para Josué, e nesta quinta na graça Deus está falando para mim e para ti. Vai ter momentos em que você vai querer ouvir o manto, o mistério, a promessa, e Deus está dizendo: é tempo de ouvir esforço, coragem, ânimo. Deus está encorajando este homem por 2 vezes com esforça-te, e agora tem muito bom ânimo, ou seja, ânimo elevado. Porque, queridos, estamos vivendo em um tempo em que temos que falar para crente crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Estamos vivendo um tempo que a gente tem que pregar para crente conhecedor da Bíblia: você acredita que Ele tem poder, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente? Chegamos num momento em que temos que pregar para crente dizendo: ânimo, o teu Deus ainda é o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acredite, tudo está sob o controle dele. Aleluia. Porque nós temos encontrado muitos na caminhada que estão desanimados, mas eu tenho uma boa notícia: a palavra de Deus anima, a palavra de Deus conforta, a palavra de Deus consola, a palavra de Deus revigora, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus abate, a palavra de Deus exalta, a palavra de Deus faz, a palavra de Deus tem, a palavra de Deus é, a palavra de Deus faz o impossível acontecer. Aleluia. Por quê? Porque este Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai.
Aleluia! Deus diz, versos 6 e 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui está o segredo do sucesso. Deus está dizendo, você quer ser bem sucedido, Josué? Quero Deus. Você quer se dar bem, Josué? Quero o Senhor. Então você vai ter que andar conforme a minha lei. Aleluia. Porque se você andar conforme os seus desejos, você vai fracassar, meu filho. Agora, se você entender que essa palavra aqui é uma bússola, que essa palavra aqui é direção, que essa palavra aqui é caminho, não te preocupes, você vai ser bem sucedido. Eu gosto de um homem de Deus que já passou por este mundo, que deixou um legado dizendo, tranca-me, me deixe apenas trancado e com uma Bíblia, e eu vou dizer o que está acontecendo do lado de fora. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. A palavra de Deus, ela é a verdade, a nossa única regra de fé e prática. Para o jovem ter sucesso, para a irmã ter sucesso, para o irmão, o líder, o pastor, o obreiro ter sucesso, o segredo está no verso 7. Esforça-te para cumprir a palavra. Glória a Deus. Mas tem gente que diz, cumprir a palavra é demais para mim, é difícil demais, eu não consigo. Mas Deus está dizendo que você vai ter que se esforçar para isso. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. A palavra de Deus é um caminho que não pode ser desviado, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8, quer continuar tendo sucesso e quer ter força na caminhada, Josué? Quero, Senhor. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Amados, uma pergunta retórica. Versículo 28, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, é o beabá da nossa Santa Ceia. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si. Agora é contigo, o que anda na tua boca? Meu Deus. O que você anda falando? O que sai da sua boca? E isso aqui é uma verdade, porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque procede do coração. Deus está dizendo para Josué, para você se dar bem, não é qualquer palavra que tem que sair da sua boca não, meu filho. O que tem que sair da boca de um servo de Deus? Palavra de Deus. Pregues, inste, insista, a tempo e fora de tempo. O próprio Jesus diz que seja o vosso falar sim, sim ou não, não. O que passou disso é procedência maligna. O que eu acho lindo é o que vem em seguida. Antes, medita nele dia e noite. Precisamos meditar nessa palavra, queridos. No início da pandemia, triste, mas muito triste, eu vi crentes pedindo indicações de filmes para maratonar Netflix. E quando se trata desta palavra aqui, não consegue ler um capítulo, não consegue ler um versículo. E se fica aqui de conselhos para você que quer se dar bem, maratone a palavra, porque este é o único livro que não deve ser lido, ele tem que ser meditado. E o que é meditar, Samuel? É sussurrar, é você fazer com que essas letras encham o seu ser, é você colocar essa palavra na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, porque quando a tentação vier, quando a luta bater na tua porta, você vai dizer, eu estou blindado com a palavra de Deus na minha vida. Glórias ao Senhor, aleluia. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. O Salmo de número 1, em concordância com Josué, verso 8 do capítulo 1, vai dizer, bem-aventurado é o varão que não anda, vírgula, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes, vírgula, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não secam e não cai. Deus manda eu dizer na autoridade do Espírito para você, essa sequidão da sua vida, na sua alma, no seu espírito, termina hoje. A água da palavra de Deus vai te inundar aí no seu
recebe a presença dele agora. Aleluia. Glórias ao Senhor. Maravilhoso Deus. Preencha a palavra na sua mente, medita nela, esmiúce ela. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Verso 9, para encerrarmos. Deus afirmando mais uma vez: não tu mandei eu. Mais uma vez a expressão esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus, ele orienta Josué dizendo: se eu estou contigo, você não deve temer. Se você já tem a palavra na boca, se você já tem a palavra na mente, e se você já está se conduzindo conforme a palavra, meu filho, a margem de erro cai para 0%. Você terá sucesso. Quando você lê Josué capítulo 1, dos capítulos subsequentes, você vê um outro Josué. Por quê? Porque a palavra de Deus faz isso mesmo. Pega o vaso que está quebrado e faz dele um vaso novo. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Que a restauração chega na sua vida hoje. Que a fé vai ser revigorada. Que a unção não será perdida. Que a comunhão continuará estabelecida. Que você experimentará novidade, porque a sua conduta já está marcada pela palavra de Deus. Rejeite as fábulas, rejeite as palavras torpes, rejeita as palavras profanas, tenha conselho com a palavra, rabisque a sua Bíblia, medite nela, estude a palavra de Deus, que você vai experimentar coisas grandes, coisas enormes, porque a palavra de Deus lhe garante sucesso em toda a área da sua vida. Queridos, não há fórmula, não precisa de campanha, é só abrir o livro e a palavra que está aqui vai fazer com que você aí experimente essas verdades. O próprio Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, e são as Escrituras que de mim testificam. João capítulo 1, verso 1, Jesus, ele vai deixar por intermédio do evangelista João que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra é o verbo encarnado, vida, pão, alimento, e nós só conseguiremos nestes tempos de dificuldades, nestes tempos de crises, encontrarmos ânimo. Não é no jornal, não é nos índices, é somente na palavra de Deus. Eu deixo essa mensagem para o seu coração nessa quinta na graça, mas eu quero que você recline a sua cabeça agora, que eu vou fazer uma oração por sua vida. Aleluia. Pai Santo, Ola baixandarabagarra suiderebe andarabahai. A tua palavra, Deus, foi pregada. A tua palavra foi anunciada. E eu não sei quem está me acompanhando e me assistindo agora, mas o Senhor sabe. E o Senhor já tinha um endereço certo para cada coração. Que essa palavra não venha a ser perdida e esquecida, e que possamos praticá-la por todos os dias da nossa vida. Ser conosco hoje, sempre e continuamente, em nome de Jesus. Amém.